Boa noite a todas e todos, é um prazer estar aqui com vocês de novo, hoje, dia 1º de maio de 2020, Dia do Trabalhador, Dia Internacional, né, de luta dos trabalhadores. Nós estamos aqui no Papo com Paula, desta vez convidando o Djalma Sutero, Djalma que é um sindicalista de Cubatão, que se colocou à disposição agora para ser pré-candidato a vereador da nossa cidade, pelo Partido dos Trabalhadores. E é o meu convidado hoje para a gente... Eu escolhi justamente o Djalma nesse dia primeiro, que é o dia do trabalhador, porque o Djalma representa, né, os trabalhadores da nossa cidade. Eu estou escutando a mim mesma, tem que tirar o som. Pode, Maria, baixa aí. Ela tá por Claro, não, é normal, a primeira vez, porque senão dá interferência, eu fico escutando repetidamente, assim, um eco de mim mesma. Mas, então eu falava que eu escolhi, né, justamente, a gente vai fazer uma série de lives com cada um dos pré-candidatos a vereador do Partido dos Trabalhadores na cidade de Cubatão. Fizemos já na sexta-feira passada com a Paloma, que é pré-candidata, e estamos fazendo hoje com o Djalma, e eu escolhi o Djalma nesse dia porque ele, para mim, é um grande representante da classe trabalhadora, um líder sindical que dedicou a vida a lutar pelo direito dos trabalhadores na cidade de Cubatão e em toda a região da Baixada Santista. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para você, Djalma, é como é que foi essa sua trajetória, como é que você chegou, né, a ser essa liderança sindical que você é hoje, né? Como é que você se envolveu aí com a política, principalmente com a política sindical? Você pode contar para a gente? Primeiro, boa noite, Paula, boa noite a todos os internautas. Que bom que... Obrigado pelo convite. Eu acho que parabenizar pela sua iniciativa da gente sempre conversar com algumas pessoas. E hoje eu fiquei muito feliz de você ter nos convidado, mas como você perguntou a minha história, eu sou, na verdade, camponês. Eu nasci na zona rural de Minas Gerais, em Carangola, inclusive o fundador do Sindicato dos Trabalhadores Rurais daquela região, militava nos trabalhadores rurais. Isso eu nem Capinei sabia, muito. Djalma, que você tinha essa história antes de chegar em Cubatão já. Correto. E assim, lá eu me filiei ao PT daquela cidade, fundador do PT na cidade de Carangola, uma cidade que tem 40 mil habitantes. E como todo jovem, com sua 25 anos, 20 anos de idade, como todo jovem quer sair da cidade, da zona rural e tentar a vida na cidade, né? E aqui em Cubatão, meus tios moravam aqui, faleceu o Tijona, tia Alvina, meus primos todos criados em Cubatão, e trabalhava na Cosipa, antiga Cosipa, e eu vim para cá com 25 anos de idade. Mas como o Sindicato do Campo era bem violento naquela época, nós enfrentávamos problemas do latifúndio, inclusive com o presidente Caiado, na época, que era o presidente da UDN, que era... e assim, a gente acabou saindo de lá, até minha mãe deu muito graças a Deus, eu vim para cá, para a cidade, para fugir um pouco da luta lá contra o enfrentamento contra o capital. Principalmente Aí quando no chega campo, aqui, né? Quando chega aqui, isso. Quando chega aqui, Porque eu fui trabalhar na Cosipa, com 25 anos, trabalhar na Cosipa, e quando chego na Cosipa, o pessoal me descobriram e dizer, olha, nós precisamos organizar os trabalhadores da limpeza porque não tem sindicato, fiquei sabendo que você era do sindicato, eu falei, não quero papo, né, com isso, né? E só que aí juntaram, naquela época, 40 trabalhadores e eu fugindo e tal, mas como a gente nunca correu, né, da luta, a gente acabou organizando a fundação do Sindicato de Limpeza, na qual eu sou o número 21 filiado do Sindicato de Limpeza de que 1990.
que bacana. E assim, eu quero, inclusive nesse dia, 1º de maio, eu quero lembrar aqui, Paula, a nossa categoria naquela época era muito mulheres. As mulheres que sempre trabalhava mais na limpeza, e os trabalhadores eram mais mulheres. Para lembrar uma pessoa que hoje é pré-candidata do PT Cubatão, que daquela época era a Clotilde, que era uma trabalhadora de base. Nós tínhamos a Floraci, que hoje é filiada do PT, mora na Ilha Caraguatá, né? Sim, a E na Flora. fundação do sindicato, tanto é que o sindicato ele era sindicato da Baixada Santista, Vale do Ribeira e Litoral Norte e Sul, né? E com a intervenção da federação naquela época, eles tiraram aquelas regiões e aí acabou ficando os sindicatos trabalhadores da Baixada Santista só, que é as cidades que, inclusive, contando 5 cidades. Era um pouco mais, aí contou 5 cidades. Mas assim, o que eu estou contando a questão do Cine de Limpeza? Porque o Cine de Limpeza, a história do Cine de Limpeza, ela confunde com a minha, aqui em Cubatão, né? Porque aqui, nesse intervalo que eu fiquei no Cine de Limpeza, nasceu meus 3 filhos, né? Meus 3 filhos, hoje, uma está com 24, 23 e 18, né? Então, isso confunde com a minha história no Cine de Limpeza. Eu quero lembrar também uma situação da Fundação de Cine de Limpeza, que é o Sindicato das Cozinhas Industriais, ela tinha muito a ver com a nossa luta conjunta, que era o Jacinto, o Jacintão, que era o presidente do sindicato e que era da CUT Baixada. O Wander Jacques, que é o médico, que foi secretário em Cubatão, era o presidente da CUT na época, que ele, o Zé Carlos participava, né? Mas o Wander que era o presidente da CUT. Então, assim, é uma longa história, né? Para me chegar aqui hoje. Então, assim, o que nós fiquei no Cine de Limpeza durante a primeira eleição, nós fizemos fundação, depois fizemos uma composição com a diretoria que estava, né? Então, e depois nós fizemos uma chapa para compor a filiação da CUT, porque aquela direção primeira não queria filiar a Central Única dos Trabalhadores. E nós fomos fazendo um debate, inclusive, com a construção das mulheres e homens que fortaleceram esse sindicato. Eu quero lembrar uma questão muito importante da terceira funcionária que nós temos, que a gente teve no Cine de Limpeza, se chama Celiana. Celiana, ela continua no Cine de Limpeza até hoje, né? Inclusive, é a mais antiga funcionária do Cine de Limpeza que hoje continua lá contribuindo com a Paloma, com o Edilson, né? É o atual presidente, né, do sindicato. Sim, é o atual presidente, o atual presidente hoje. E então, a Paloma, que é diretora... porque assim, veio uma história sequente com a fundação do sindicato, que a gente não tinha sindicato, quem representava a gente é a federação. E os metalúrgicos, que era o metalúrgico da Baixada, que ajudou a gente, inclusive, na construção, e nós criamos comissões de trabalhadores para organizar as regiões. Tá? Isso foi em 1991. Quando foi no meado de 95, a gente já estava praticamente com quase 2.000 associados no sindicato, naquele momento crescente. Nós passamos 2 dificuldades, o sindicato passou 2 dificuldades que a gente pode contar. Uma é a primeira na fundação, porque nenhuma empresa aceitava a representação do sindicato, e essa agora que, com certeza, os dirigentes do sindicato devem estar passando com a pandemia e com a queda desse governo Bolsonaro que vem tirando o direito dos trabalhadores. Então, assim, essas 2 fases, eu tenho certeza que foram as fases muito difíceis na luta dos trabalhadores da limpeza e portaria, limpeza urbana. Então, assim, esse meio de 94 até 2013, 2015, mais ou menos, esse foi o crescimento do sindicato na representação de filiações e tal. Ou seja, são 30 anos, né? Já, cerca de 30 anos, né, de luta, e é muito bom, muito bonito mesmo ver
que essas pessoas que estiveram junto com você na fundação do sindicato estão até hoje na luta, né? Do lado certo, sempre do lado certo, do lado dos trabalhadores, e a gente sabe como é difícil esse comprometimento com a luta dos trabalhadores, porque é muito fácil você se vender para o outro lado, em troca de cargos, né, em troca de favores, e esse pessoal que continua até hoje, né, lutando, são pessoas que têm realmente um compromisso com a luta dos trabalhadores, com um compromisso de classe, né? Eu tenho muita honra mesmo de também ser companheira, né, dessas pessoas que você citou, Dona Clotilde, da Flora, né, da Paloma, da Cleide. Você vai ter a oportunidade de conhecer o Natael, que foi... A Flora foi a primeira tesoureira no meu mandato. Né? A primeira tesoureira do sindicato foi a Floraci. A primeira de fundação foi o Antônio Marques. E após que nós entrou a Floraci, que foi a primeira tesoureira do sindicato. Né? Depois foi mudando. Né? Deixa eu ver aqui. O Natael, que mora na Água Fria. Que essa live chegue nela, né? Deixa eu aproveitar aqui, ó, para cumprimentar. Tem pessoas te cumprimentando, senão acaba acumulando e eu não consigo falar. A Ana Paula, que é advogada lá de São Vicente, minha colega, dando boa noite. Obrigado, faz um trabalho lindo de proteção contra, né, a violência doméstica, contra as crianças. O Rafael Reis, a Cristina Carlos, o Oswaldo Said, conhece o Djalma desde aquela época, ó, o que ele fala aqui, Djalma. Eu sei que o Oswaldo... Oswaldo movimento desempregado, quando o sindicato ajudava, nós colocávamos nossa estrutura na frente da prefeitura no governo Ney Serra. Isso, muito bom. Então, ele falando aqui, né? Um lutador, ó, tô dizendo. Obrigado, Oswaldo. A Tânia também, falando da Ana Paula, não sei bem, o Rafael, né? Pergunta aqui, ó, qual a estratégia que a administração pública deve tomar no âmbito municipal na questão do desemprego em nossa cidade? Então, vamos guardar essa pergunta, né, que a gente vai tratar desse tema mais na frente aqui. Só para cumprimentar, então, a Cibele, também Lacerda, companheira do PT, a Ana Paula, também chamando, né, a Adriana Anderson, o pessoal chamando outras pessoas aí para participar do nosso bate-papo. Muito bom. Então, Djalma, muita gente, né? Só lembrando, Paula, só para me lembrar mais um intervalo, que assim, eu tive, quando nós, do sindicato, crescemos um pouco, eu fui para a direção da federação, que é a nossa confederação, a Contrax, que hoje a Paloma é a secretária de mulheres. Eu fui secretário-geral dessa confederação, fiquei 2 mandatos e hoje eu sou dirigente da confederação também, pelo meu sindicato de promotores de vendas, que agora, como eu passei para outra categoria, eu fui convidado a estar na direção do sindicato Sindiprodem, que é o sindicato dos promotores de vendas que está no comércio hoje. Perfeito. Eu coloquei junto da live, vai aparecer um breve currículo seu, que eu coloquei para deixar aí por escrito aí também para as pessoas poderem consultar e te conhecer um pouco melhor. Mas o que eu queria dizer para você que é muito bom a gente citar esses companheiros de luta que estão aí há 30 anos lutando pelos direitos dos trabalhadores, né, na nossa cidade, porque muita gente tem uma ideia errada do Partido dos Trabalhadores, né, como se fossem pessoas privilegiadas, ricas, né, que roubaram, né, a gente sente muito isso. Desde que eu me coloquei como pré-candidata a prefeita pelo Partido dos Trabalhadores em Cubatão, eu tenho recebido muitas críticas na rede social, não a mim, todo mundo fala, não, você é ótima, seu perfil é muito bom, pena que está no PT. E eu sempre respondo, olha, eu não é uma opção minha estar no PT, primeiro, porque eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores desde 1988, então eu sempre votei no Partido dos Trabalhadores. Eu acredito, né, na ideologia dos partidos trabalhadores e acredito nas pessoas, porque quem está no PT é quem é de luta e é quem nunca roubou, que nunca recebeu nenhum tipo de privilégio, muito pelo contrário, né? Tira dinheiro do próprio bolso pelas causas, pela luta,
né? Nós estamos hoje à frente da direção municipal do Partido dos Trabalhadores em Cubatão, né? Djalma, somos da executiva municipal, sim. E a gente sabe que todos os nossos companheiros ali são humildes, são pessoas que vivem do seu próprio trabalho, né? Tem os bens frutos do seu trabalho, né? É claro que no PT como em qualquer outro partido político, teve pessoas oportunistas, principalmente quando o PT estava no governo, tanto no governo federal quanto no governo municipal. Gente que se filiou ao Partido dos Trabalhadores por oportunismo, né? Mas essas pessoas, assim que os governos terminaram, também já saíram, né? Foram embora. Foram embora, graças a Deus. Então, acho que quem tem está pessoas hoje... que confundem, né, a administração do PT com a composição do PT, tá certo? A gente teve você tem dois momentos, né? Você tem a participação, é igual a qualquer governo, assim, quando está no poder, aparece um monte de aliados, né? Como foi aliados, agora quando chega o processo eleitoral, aqueles desanda, quando vê que a casa está caindo, aí as pessoas descolam, né? Então, aquelas mesmas pessoas, muitas coisas que aconteceram não são petistas, tá? Você pode fazer um levantamento no país, quantos petistas foram envolvidos, né? E outra coisa, quando foi envolvido, o PT tomou posição na direção, inclusive, de expulsão. Sim, Né? verdade. Tem essa posição de gostar das pessoas. Eu acho que o papel nosso não é nem que a gente tem que ser. A gente já faz, né, Paula? Eu sei que o teu trabalho que você faz de solidariedade às pessoas, né, não precisa de você ser prefeita para você fazer. Se você for prefeita, você vai fazer muito mais. Sim. Né? Então, a gente está colocando o nome, muitas vezes as pessoas estão colocando o nome à disposição para fazer melhor administrar uma cidade com amor, né? Porque as pessoas, eu sou muito fã do companheiro Lula, porque, na verdade, esse país mudou a cara com o governo Lula, aumentamos o emprego, aumentamos moradia, né? Tivemos muitas melhoras do país, e a gente sabe que o Lula foi perseguido e é perseguido até hoje. Sim, como você sabe, né, eu tive a oportunidade de ser convidada por ele para trabalhar com ele em Brasília. Fui para lá em 2003. Eu estava lá na posse dele já como assessora dele, porque antes trabalhei como advogada dele. E aí fiquei na presidência da República 13 anos e meio, durante todo o mandato do Partido dos Trabalhadores, seja no governo Lula e depois com a presidenta Dilma também, continuei sempre no mesmo cargo, né? Nunca não voltei para quando teve o impeachment, né? O golpe, né, de 2016. Eu gosto de falar golpe, que é o certo. Eu voltei para o meu cargo de origem em Cubatão, do qual eu sou concursada, né? E eu tenho o meu salário é o mesmo salário de quando eu saí, né? Nunca incorporei nada, não tenho, né, salário de Marajá, como alguns funcionários públicos têm, que se aproveitaram, né, de oportunidades, né, para aumentar o seu salário. Eu nunca me aproveitei dessas oportunidades, pelo contrário, eu acho que assim, eu dediquei minha vida àquilo que eu acredito e perdi muito dinheiro, mas assim, não tem problema nenhum, sabe? Isso não me prejudica em nada. Eu ganho o suficiente para me manter de forma, né, humilde, honesta, como trabalhadora. E é isso que eu vejo. Todos os meus colegas, meus companheiros do PT em Cubatão vivem da mesma forma, né? Até com mais dificuldade do que eu. Eu até me sinto privilegiada dentro do PT, porque sou de uma classe média alta, né? Tive oportunidades, né, que outros companheiros não tiveram, de estudar na universidade pública, né, em escolas melhores. Paula, eu vou confidenciar uma questão com vocês que estão ouvindo. De que assim, eu trabalhei no governo, eu trabalhei no governo Massa Rosa, no governo por um ano. Trabalhei na Cursan por um ano. Né? E, inclusive, a gente fazia as visitas naquelas casas do Bolsão, da Vila Natal, das casas que estavam em débito, para a gente fazer o levantamento das casas e tal.
E aí depois eu fui demitido. Quando a Adhemar entrou, eu fui demitido. Eu era cargo de confiança do governo, então eu saí tranquilo, cabeça erguida, Uhum. eu tinha que fazer isso mesmo para entrar o pessoal dele. Só que não me pagaram. Eu passei 2 anos sem receber as verbas rescisórias. Então, eu entrei na justiça, fiquei 2 anos e fiquei desempregado. Teve muitos casos aí de pessoas em Cubatão que diziam assim: poxa, Dizão, sai do PT, vem para cá que eu arrumo uma vaguinha para você. Tá certo? Eu falei: olha, se você quiser, você arruma pela minha competência, pelo meu trabalho e tal. Claro. Não porque eu tenho que sair do PT ou tenho que estar no outro partido. Então, assim, eu escolhi, tive a opção, escolhi essa opção de. Passei um bocado, viu? Imagino. Até capinar quintal eu capinei, mas, então, assim, tive Mas vários problemas. todo o É, trabalho, né, nos dá orgulho, né? A gente não tem vergonha de trabalhar, não. Eu quero é só, ó, verdade. deixa eu destacar aqui algumas pessoas Uhum. também. A nossa ex-prefeita, Márcia Rosa, que nos honra aqui com a Um abraço, audiência, essa live, Santa e que Rosa. é outra, né, que continua vivendo na mesma casa que sempre viveu, aqui no Jardim Casqueiro, né? Com o mesmo Certo. patrimônio, até menos, né, talvez do que quando entrou na prefeitura. Então, uma pessoa também muito honrada e que é muito fácil a gente levantar mentiras, né? Eu, Difamação eu, das pessoas eu agradeço a Márcia Rosa, sem porque assim, embasamento. a Márcia Rosa estava em Minas Gerais, eu tinha ido embora e meus filhos estavam aqui. Eu fui lá para Minas, para casa dos meus pais, e aí a Márcia Rosa me convidou para ajudar, não vem para cá para ajudar a gente aqui na Cusã e tal. E eu voltei para cá. Os meus filhos estavam aqui e eu lá, né? Uhum. Então, acabei voltando para trabalhar um ano na Cursã, né? Legal. Então, ó, deixa eu fazer algumas perguntas aqui para a gente interagir também com o nosso público. A Cibele, né, ela toca num ponto aqui, ó. Paula, como você vê o papel do partido na relação com os governos do PT? Isso é o que a gente estava falando, né? Isso é bem Uhum. complicado mesmo. O que acontece? Aproveitar para. Peraí, só deixa eu tirar. Cibele, eu acho que, assim, sempre que o PT esteve no poder, infelizmente, a gente acabou trazendo os quadros políticos, as lideranças dos movimentos sociais, movimento sindical, como aconteceu com o Djalma, por exemplo. Era um líder sindical, né, e foi convidado para trabalhar, né, na empresa, no caso, na autarquia municipal, a Corsã. Isso acabou prejudicando o próprio movimento, né, porque as principais lideranças acabaram se institucionalizando, né, dentro do Estado, e isso prejudicou. Eu acho que a gente tem que aprender com isso, né? Aprender que nós precisamos estar sempre gerando novos quadros. Não que as pessoas, lideranças, não tenham que ser convidadas a fazer sua contribuição na administração É, pública. Tem que, porque tem o que contribuir, é importante esse olhar, né? Por exemplo, olha como é positivo o olhar do Movimento Sem Terra dentro da elaboração da política de desenvolvimento agrário. É perfeito, eles têm um olhar, eles têm a agregar a essa política, mas é importante gerar outras lideranças no movimento, né? E eu acho que a gente pecou nisso, o partido pecou, porque isso não cabe ao Estado. O Estado convida os quadros, né, para seus cargos e tal, mas cabe ao partido continuar investindo e fomentando a formação de lideranças nos movimentos, né? E, infelizmente, a gente falhou, eu acho, nisso a gente tem que fazer uma autocrítica, eu acho. e isso, Paula, eu acho que a gente, o PT, o partido tá começando a pensar em longa, porque não dá para nós estamos ficando velho, né? Nós estamos Sim. ficando velho. Então, as novas lideranças têm que ser ocupando esses espaços mesmo para a gente, né? Não é que que os velhos, não é que os velhos não faça, né? Mas Uhum, a gente, eu acho que juntar as forças para que possa ter uma formação de novos quadros, igual você colocou. Vamos agradecer aqui ao Franz, né, também o meu colega de servidor público lá da prefeitura, da Secretaria de Auditoria. Obrigado. Ele faz um comentário aqui, né, que o PT é uma instituição, é um CNPJ, enquanto as pessoas são pessoas físicas, né, e que você não pode Correto. aceitar quando discriminam, né, quem é paulista, carioca, e também não pode ter, então, preconceito, né, contra o PT. O hábito não faz um monge, como diz o ditado popular, ele fala, né. Então, você É não pode verdade. julgar pela aparência.
A Thaís, também, mídia, colega também, servidora pública. Nossa, amiga Thaís. Assistente social lá do Bolsão 8, né? Ela dá parabéns às trabalhadoras, principalmente, né? Que tem dupla jornada, então se a gente puder falar disso, né? Também acho que vamos guardar. E ela pergunta assim, ó, como vocês veem a relação do legislador e da prefeita com as lutas, né, dos trabalhadores e sindicatos, né? Como é que se dá essa relação aí institucional, né, entre o poder executivo, legislativo e acho que os movimentos sociais, os movimentos sindicais? É uma pergunta dela. Eu acho, eu queria só aproveitar esse tempo para colocar sobre isso. Eu acho, Paula, que o governo, eu sempre falei isso na CUT, que governo é para governar, tá certo? Movimento sindical, por exemplo, é para representar a classe, ele não pode, por exemplo, meu sindicato, ele tem na categoria, ele tem a opção de ser petista, tem a opção de ser do PSDB, tem a opção de ser do... Então, assim, o movimento sindical é para representar a classe, né? E o governo, no governo, a relação do governo, o movimento tem que estar forte para fazer com que o governo faça o melhor para a classe trabalhadora, né? Porque se não tem essa pressão nos governos, muitas vezes, ela acaba caindo, seguindo o lado do capital, né? Então, a pressão ela vem de dois lados. Tanto que ela vem do lado empresarial e tem que ter também uma pressão do lado dos trabalhadores. E o governo, ele tem que escolher o lado. Para quem que a gente vai governar? O governo, ele governa para todo mundo, mas tem que ter opção de classe, tá certo? Porque o rico hoje, ele já tem a sua representação. Tá Sim, certo? e ele não depende também das políticas públicas, né? Ele então tem a escola privada, o plano de saúde. Voltada para a classe baixa. Né? Que é a maioria da população. Perfeito, também acho, Djalma. Aqui, ó, o Jailton também Farias, concordando aqui com a gente, né? Que a luta é coletiva, dando parabéns, né? Pela essa live. Um outro parabéns aqui do nosso amigo Luizinho, o Djalma, Luizinho. Um amigo comum que você me apresentou, né, Djalma? Sim, o Luizinho, ele fez parte do nosso sindicato. Ele é um grande companheiro aqui de Santos, é de Santos, né? E que ele representava a Comissão de Trabalhadores de Portaria. Grande legal. Companheiro. Então, aqui, minha mãe também, te dando parabéns, a dona Eni. Parabéns, na verdade, a todos os trabalhadores brasileiros pelo seu dia. Recebi esse parabéns 2 vezes hoje. É verdade, que ela assistiu mais cedo a live que você fez, né? Sozinha, isso, é verdade. Eu assisti com ela, eu estava com ela naquele momento. Então, muito bom. Bom, voltando aqui, então, Djalma, a gente falou já um pouquinho desculpa aqui, a Cibele falou, penso que o partido precisa garantir a sua autonomia frente ao governo, no sentido de cobrar que o programa seja cumprido com lealdade aos princípios da campanha que é feita pelo partido. Sim, com certeza, Cibele, você tem razão, acho que a gente não abordou esse aspecto e é muito bom a sua complementação. A autonomia do partido e a autonomia dos movimentos, né? Porque isso. Também quando eu acho que um bom governo é aquele que constrói junto. Eu acho que o movimento precisa construir um programa, né? E o governo aceitar um programa. Eu acho que movimentos populares, movimentos sociais, movimento sindical precisa criar um programa que é um programa para todos, mas que os governos precisam abraçar esses programas que tem de bom para resolver os problemas sociais do país, né? E eu acho que mais do que pensar num plano de governo, que eu concordo é essencial, porque você tem que fazer, para você levar um debate com a sociedade, você tem que ter propostas, né? Sim. Sem propostas é um discurso político vazio, que é o que muitos políticos oportunistas fazem, né? Fica fazendo discurso de hora de oposição, hora de situação, sempre usando partidos que são laranjas, né? Que
não tem ideologia, não tem coerência política, né? Eu vejo gente em Cubatão que era do PT e agora é do partido do Bolsonaro, Partido Republicano, DEM, Partido Republicano, né? Então, assim, que tipo de coerência é essa? Pouco dia eu postei os partidos, a relação de partido e em quem que esses partidos, que os deputados votaram, por exemplo. Nós sofremos hoje com a reforma da Previdência e reforma trabalhista, que retirou um monte de direitos da classe trabalhadora e que a gente percebe que muitos trabalhadores de Cubatão, que eu considero esses candidatos que estão no partido, que são trabalhadores, só que está no partido daquele que votou contra ele. Eu não consigo entender, compreender como que as pessoas não vêem de cima para baixo em quem que os partidos dele votou para retirada de direitos, mostrando, fazendo a reforma trabalhista que acaba com os direitos dos trabalhadores. Então, assim, como é que as pessoas aqui vão dizer, eu sou do DEM, por exemplo, né? Sendo que o DEM votou a favor da reforma trabalhista, tirando todos os direitos que os trabalhadores têm. Então, assim, é muito complicado. Então, a gente precisa ter um olhar para isso. E a gente precisa ter coerência, né? Eu acho que isso, lá em Cubatão, nós estamos procurando ter, né, Djalma? Tanto é que nós tínhamos 2 vereadores na legenda, né, e que não honraram o plano de governo do PT, porque não se colocaram como oposição ao governo municipal que está aí, e não é que nós somos oposição por ser oposição ao governo, não é porque ele é de um partido, a gente é de outro, é porque ele apresenta uma proposta de governo contrária ao que nós defendemos. Ele, por exemplo, o prefeito fez assim que chegou na prefeitura foi tirar direito dos servidores públicos, fechar a Corsã, fechar o hospital, né? Sucatear, né? As escolas que não receberam nenhum tipo de manutenção, né? As UBSs, as UPAs. Então, tudo foi assim deteriorando, enquanto que os nossos governos, por mais dificuldades que nós tivemos e erros que nós tivemos, que nós temos também que reconhecer, fazer uma autocrítica, temos que apresentar uma proposta agora que seja melhor do que aquela que nós apresentamos nos governos passados, que possa identificar os erros cometidos, e os erros, como você falou, não foram cometidos nem tanto pelo PT, mas sim pelas alianças que o PT teve que fazer para garantir a governabilidade durante esses governos, né? A gente tem um sistema político que não nos dá autonomia. Muitas vezes uma pessoa se elege para o executivo, mas ela não tem a maioria no legislativo, na Câmara, seja dos vereadores ou dos deputados, né? E com isso ela tem que ficar fazendo negociações, como o presidente Bolsonaro agora está fazendo, né? Quer dizer, não sendo coerente com o discurso dele, porque ele se elegeu dizendo que seria um político diferente, que não ia fazer acordo, que não ia trocar votos por cargos, que não ia comprar votos, e agora o que a gente vê é que ele está fazendo acordo com o Centrão, ele está chamando essas pessoas para ocupar cargos, né, ministérios, leiloando cargos, recursos, né, em troca de apoio político. Ele esqueceu de uma coisa, né, Paula? Mas assim, se ele estivesse fazendo um acordo com o povo, ele faz um discurso e faz outra prática. Porque, assim, tirar direito dos trabalhadores, igual ele faz. Vem medidas provisórias, nós vamos falar um pouquinho dela depois, que ele implanta a retirada do direito dos trabalhadores, eles não conseguem, e nós, trabalhadores, nós somos a maioria. Nós somos a maioria. Então, o diálogo tem que ser com a classe trabalhadora. Não adianta ele fazer o diálogo com o banqueiro, porque o banqueiro não vai sustentar ele enquanto ele estiver fazendo o jogo dos banqueiros, né? Uhum. Então, por isso que ele está tentando fazer um jogo lá com os deputados e dando cargo, né? Mas assim, deixa eu falar uma coisa para você, que a importância do governo petista. Podem criticar quem queira o governo do PT que foi em Cubatão. Mas, assim, eu era presidente do Sindicato da Limpeza desde o governo, passei pelo governo Ney Serra, nós passamos pelo governo do Cremon e passei pelo governo da Márcia Rosa. A gente tinha processos trabalhistas de demissão dos trabalhadores da Corsã, que era concursado na época do Ney Serra, na época
dos governos anteriores, e nós tínhamos 20 e poucos processos em andamento. Quando o PT entrou, através da Márcia Rosa, a primeira coisa que nós fizemos, nós só fizemos um movimento e chamamos o governo para conversar para a retirada de todos os processos e foi reintegrado todos os processos, todos os trabalhadores foi reintegrado na porta da Corsã e nós com carro de som nós fizemos a reintegração dos trabalhadores através do governo da Márcia Rosa. Então, assim, essa é diferente da vontade de governar para quem, né? Então, assim, eu me lembro, assim, vou dizer aqui 2 nomes conhecidos, que a gente, o Mauro, que hoje está, inclusive, na funcionária da Terracom, e foi diretor do sindicato, foi reintegrado no processo, e tinha o Montanha, que era um baixinho, que era Montanha, mas eu me lembro que foi reintegrado também na época. Então, assim, são coisas que a gente lembra que foi diferente nos governos. Se a gente tivesse deixado, se o PT não tivesse entrado para reentregar essas pessoas, através da nossa luta, da nossa demanda que nós levamos para o governo do PT, esses trabalhadores estavam fora do processo de trabalho e na justiça até hoje. Olhe lá. Verdade. Então é bom você falar. Olha, aqui também o Carlos Figueiredo falando, Paula, como você vê a reconstrução do PT em Cubatão? As bases não teriam que estar mais unidas e mais participativas? Boa noite. Com certeza, Carlos, assim, o PT passa por uma situação difícil em Cubatão. Nós nós assumimos aí uma gestão nova, pessoas, né, novas que não são tradicionais da política de Cubatão, que assumiram a direção do partido e que se colocam agora como candidatas, né? Hoje nós divulgamos 18 pré-candidatos, 18 pessoas que têm intenção, né, de serem candidatas pelo PT. Nós ainda esperamos que outros companheiros e companheiras filiados também venham, né, para completar a nossa chapa, mas são todas pessoas novas, que nunca foram, né, vereadores ou prefeitos, são todos. A nossa preocupação, o nosso objetivo mesmo é renovar a política de Cubatão, dentro do PT e na cidade como um todo. Queremos gente nova, gente jovem, gente que tenha ideologia, que coloque, né, a sua vida a serviço da nossa cidade. E, Paulo, só para lembrar, completar um pouco o que você está dizendo, a reconstrução do partido, ela não vai passar só por a gente ser candidato ou não. Então, assim, nós estamos construindo com os trabalhadores que o projeto hoje nosso é melhor. Né? O projeto do Partido dos Trabalhadores sempre foi melhor a nível Brasil, a nível nacional e tal. Agora, a reconstrução, muitos trabalhadores precisam conhecer o PT, né? Porque tem muitos trabalhadores que não conhecem o que é o PT. Então, quando eles passarem a conhecer o trabalho que nós estamos fazendo, passar a conhecer, entender o que é o PT, eles vão ver que o PT é diferente de qualquer um outro partido, tá certo? A gente tem partidos bons aí da esquerda e tal, mas nós estamos no diferencial. O comentário da Márcia casa muito com isso que você está falando, Djalma, que a esquerda tem sido muito massacrada, né? Mas que nós estamos de pé, né? Que diga Marielle. Então é isso mesmo, né? A gente tem que lutar todos os dias com uma enxovalhada assim de fake news, informações erradas, a mídia, né? Sempre deturpando as falas, tirando de contexto, né, tentando criminalizar a esquerda e os movimentos sociais como um todo. Isso é muito difícil, mas também é um pouco responsabilidade. Nossa, mais uma vez eu faço uma autocrítica. No governo federal, nós tivemos oportunidade nos 13 anos de promover uma regulação dos meios de comunicação, né, democratizando esses meios de comunicação, e não o fizemos. Também sempre em nome da governabilidade, né, na garantia daquele acordo nacional que o Lula pregava, e eu acho que o PT hoje faz essa autocrítica, eu já ouvi o próprio Lula fazendo, que nós deveríamos ter sido mais incisivos, mais radicais, né, no bom sentido da palavra, de raiz, né, de ter, não ter
se iludido, né, com essas falsas promessas aí do Centrão, né, de garantia da governabilidade. Eu vejo que isso aconteceu em todos os âmbitos do governo. A Márcia Rosa também, infelizmente, acabou sendo refém, né, dessa política na Câmara Municipal, né, que também trabalhou muito para derrubá-la, para inviabilizar o seu governo, né? Tanto é que ela não conseguiu nem terminar, né? Por uma perseguição do judiciário a ela, o mandato dela. Então, assim, a gente enfrenta isso, mas enfrenta porque justamente a gente está propondo uma nova proposta, né, de sociedade, uma transformação da sociedade, e isso não convém àqueles que sempre estiveram no poder, que é a elite do nosso país, né? Com certeza. Hoje eu falava, Djalma, assim, eu gravei até um vídeo em homenagem aí ao Dia do Trabalho, Dia dos Trabalhadores, né? Lembrando que nunca antes na história do nosso país os trabalhadores tiveram seus direitos tão ameaçados, né? Nós temos a reforma trabalhista, nós temos depois a reforma da Previdência, agora, né, a reforma administrativa, que põe em xeque os direitos dos servidores públicos, né, e antes a retirada de direitos dos empregados, né, da iniciativa privada, de uma forma ampla e geral. Então, assim, é um momento muito difícil. Temos legislações que restringem a ação do Estado, né, que é essa política, o que a gente chama de necropolítica, né, que promove a morte, que é que as pessoas que colocam a economia acima da vida, né, e na verdade a economia serve à vida, assim como a saúde serve à vida, toda a finalidade, né, pública e de todas as políticas públicas da vida das pessoas, e nós estamos passando por um momento muito difícil, mas que é revelador, ele revela que o mundo inteiro, em qualquer país do mundo, por mais neoliberal que seja, não teria condições de enfrentar a pandemia se não fortalecendo o Estado, fortalecendo as políticas públicas, criando um sistema público de saúde. Até os Estados Unidos, né, que é o paladino, né, do neoliberalismo, tem feito esse reconhecimento e está sofrendo muito o impacto dessa pandemia em razão de não ter um Estado, não ter um sistema público de saúde como nós temos aqui no Brasil. Então, como que você está vendo, eu queria te perguntar, como que você está vendo o direito dos trabalhadores nesse momento da pandemia, da quarentena? Você mesmo, como é que você está na tua vida? Você está conseguindo trabalhar de casa, em isolamento social ou não? Eu vou antes de eu falar da pandemia, eu quero complementar o que você estava falando, que o governo, a reforma trabalhista começou a enfraquecer, ela acabou tentando enfraquecer o movimento sindical, né, veio com tudo na quebra do movimento sindical, porque o movimento sindical organizado, ele enfrenta o governo neoliberal, né? E como eles colocaram lá atrás a reforma trabalhista e vieram com a reforma sindical junto, né, para enfraquecer o movimento, inclusive que quiseram até acabar com a negociação coletiva, né? Tentaram fazer as negociações individuais, né? Então, a algum momento a gente acabou garantindo. Acabaram com a contribuição, por exemplo. Não é que eu sou a favor da contribuição sindical. A CUT sempre foi contra a contribuição sindical e o imposto sindical. A gente sempre defendeu, obrigatória. Sempre a gente defendeu que os trabalhadores contribuam com a entidade sindical. E hoje eles estão fazendo, tentaram enfraquecer o movimento sindical de uma tal forma para enfrentar e fazer todas as reformas que eles estruturais que defendem aos patronais, né? Agora, respondendo o que você me falou da pandemia, eu estou em casa, né? Tenho trabalhado, saído muito pouco, né? Quando os trabalhadores do comércio me chamam, tem alguns problemas que nós temos que resolver, a gente ou resolve via telefone, né? E a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente dialoga com os trabalhadores, promotores de vendas aqui da Baixada,
ou a gente resolve, ou a gente vai mesmo, mas mantém a distância. Poucos dias faleceu um companheiro, William, companheiro nosso, eu não consegui ficar em casa, né? Eu fui para o mercado, coloquei uma caixa de som para dialogar com os trabalhadores bem distantes, né, lá na porta do Açaí e do Atacadão, porque para falar um pouco da questão da importância da população ficar em casa, né? Explica isso melhor. O companheiro que faleceu, né, era trabalhador. Sim, o William é um companheiro de 29 anos, né, que trabalha de promotor de vendas, trabalhava no Açaí de Praia Grande, Açaí de São Vicente, Atacadão de São Vicente e Atacadão de Praia Grande. Os nossos trabalhadores, promotor de vendas, é aquele que repõe o produto nas gôndolas. Sim. Né? E esse rapaz trabalhava abastecendo o alho, ele é da Super Alho, uma empresa chamada Super Alho. E ele, com 5 dias, ele adoeceu e com 5 dias faleceu, né? E aí, com aquela preocupação nossa, nós não sabíamos quantas pessoas a mais estavam lá contaminadas. Sim. Isso eu debatia Tiveram hoje. Contato com ele. Contato com ele com produto. Nós não sabemos quantas pessoas pegou o produto e coloca lá na prateleira, que é só ele que fazia esse produto, colocava esses produtos. Quantas pessoas ali não pegou esse produto e levou essa doença para casa, né? Então, assim, nós estamos jogando duro aí para que a gente possa fazer abastecimento de produtos com o mercado fechado, né? Uhum. Então, nós perdemos aí, nessa semana, nós perdemos 2 companheiros, um aqui e outro na capital, que é da IOC. Ó, nossa colega Dulce também, ligadíssima aqui. Dulce não é da Dulciné, não é do Ciné, não, né? Do Ciné não, foi nossa presidenta do sindicato. Dulce é minha colega, servidora pública também há muitos anos, minha colega lá na prefeitura. É que aqui é uma live minha e tua, então tem amigos meus e amigos teus, né? Que bom, que bom. Amigos que são comuns, claro, né? Que nós temos, que são nossos amigos de alma. Então, vamos voltar aqui. A Mônica também, eu acho que eu não falei, ela elogiando o nosso encontro, né? E particularmente parabenizando os trabalhadores da saúde, né? Que estão aí na ponta, né? Colocando em risco todos os dias. Eu gosto de lembrar que não só os trabalhadores da saúde, mas tem, por exemplo, lá na prefeitura, eu continuo trabalhando, não estou todos os dias lá, mas eu tenho que, dias alternados, ir à prefeitura, porque todos os meus processos administrativos são processos físicos. Eu não tenho como fazer só por meio da internet. Eu tenho que pegar o processo, tenho que analisar, imprimir um parecer, juntar no processo, levar o processo de volta. Então, assim como eu, os profissionais da gestão, da finanças, da procuradoria e outros continuam trabalhando, que é o que está por trás, né, dos profissionais que estão lá na ponta, né, que são os profissionais da saúde, da educação e outros, né? Me permite, da assistência social. Me permite dizer o seguinte: os trabalhadores da saúde, hoje eu até fiz uma menção aos trabalhadores da saúde, que nos salva a nossa vida, né, e dá a vida para nos salvar, tá certo? E eu fiz uma comparação aos trabalhadores do comércio que estão dentro dos mercados, né, para sustentar alimentos para os trabalhadores não morrer de fome, né? Então, assim, eu acho que os trabalhadores da saúde merecem todo o respeito nosso, né? Mas assim, a gente leva o pessoal da limpeza, o pessoal do comércio que tem dado também sua contribuição de vida, né, para que sirva aí, mantenha os mercados cheios, para que as pessoas não tenham os alimentos. Eu vi aqui a Joelma, né? A Joelma também entrou aqui dizendo o seguinte, que tem 13 milhões de desempregados e que não temos nada a comemorar hoje. Não temos mesmo, Joelma, não temos mesmo a comemorar, porque o que a gente tem, se não tiver uma política de geração de emprego e renda, a gente não tem o que comemorar no dia 1º de maio, ou dia nenhum, né?
E outra coisa, Paula, tem muita gente passando fome. Tem gente passando fome, né? E eu quero aproveitar, inclusive, para reforçar as campanhas de solidariedade que nós temos feito aí, estamos fazendo. O Cid Limpeza está fazendo lá uma boa ação de divulgação da campanha, né? Eu acho que é importante que essas pessoas que estão nos ouvindo ajudem a gente a colaborar aí para sustentar essas pessoas que estão necessitando. Eu vou postar, né? Acho que nós dois podemos nos comprometer aqui a postar novamente aquela informação do pedido de arrecadação de alimentos não perecíveis por parte do Cid Limpeza, que ele está colaborando com uma série de outras entidades, Instituto Federal e outras que eu não me recordo agora, para criar uma rede de solidariedade. Então, estão arrecadando alimentos e montando kits e cestas básicas para distribuir para a população carente, né, que não tem tido apoio por parte da prefeitura. Vamos aproveitar também e denunciar isso, né? A prefeitura de Cubatão não se preparou para atuar frente, para minimizar os impactos dessa pandemia, tanto na área da saúde, não fez o dever de casa de ampliação de leitos hospitalares, a ampliação foi mínima, 35 leitos, sendo 10 de UTI, mais 25 de enfermaria, é insuficiente para a demanda de Cubatão. Nós temos 130 mil pessoas. Né? O que está acontecendo em Cubatão? A gente está mandando nossos doentes para Santos. Eles estão sendo tratados nos hospitais de Santos, porque nós não temos, né, condições de fazer esse tratamento na cidade. E acontece que Santos agora já está sobrecarregado. Nos próximos dias vai haver um colapso do sistema da cidade. Então, a gente precisa olhar para isso. Além disso, a atividade, o apoio social, né? Porque as pessoas que não estão doentes estão fazendo isolamento social, não estão podendo trabalhar, né? E estão passando fome, como você falou. E não tem uma política pública a prefeitura fechou o atendimento público dos principais órgãos, né, de assistência social, está fazendo atendimento só por telefone, e quando, né, fez distribuição de cesta básica, fez de forma errada, de forma equivocada. O próprio prefeito hoje já reconhece isso, né, provocando aglomeração, humilhando as pessoas em filas quilométricas, né, ou seja, prejudicando a saúde das pessoas, né? Então, é muito triste. Eu acho que o nosso prefeito na região é o pior, né? Não é uma disputa política, que na comparação, eu vou elogiar o prefeito de Santos, que é do mesmo partido, o prefeito de Praia Grande, que é do mesmo partido, né? Que tem agido com mais responsabilidade do que o nosso prefeito. Né? Não é por ele ser de um partido diferente do meu, é porque realmente ele tem sido omisso, né? Ele tem sido incompetente em tomar as medidas que seriam necessárias para o enfrentamento. E agora, tomar medida agora já é tarde demais, já não tem mais a mesma impacto, a mesma eficiência, né? Bem, Paula, eu queria muito estar falando diferente, né? Eu sigo aqui tuas palavras, eu queria estar falando diferente. A minha cidade, é a nossa cidade, é o nosso povo pobre que está nas periferias, e eu queria que, assim, indiferente de qual partido fosse, eu queria que fosse diferente do que nós estamos vendo agora, né? Porque todo mundo me conhece, eu conheço um monte de gente do partido PSDB, do PDT, do partido do Wagner. Então, assim, eu conheço muita gente. E as pessoas sabem o que eu estou falando. Eu não tenho crítica, eu não tenho crítica daquilo que eu acho certo. Né? Eu não tenho vergonha de elogiar aquilo que está sendo feito e é bom para a população. Mas hoje a gente percebe que há um abandono de não preparar. Isso o nosso sindicato solicitou há 30 dias atrás, isso foi no dia 2, fizemos uma solicitação para que pudesse discutir nos mercados a entrada dos trabalhadores da promotores de vendas para fazer esse abastecimento a parte da manhã e abrisse a partir das 10 horas. Eles foram dar uma resposta no dia 20.
Então, assim, nem sequer deram atenção na proposta que nós colocamos, porque proposta vem um monte, tem muita gente querendo ajudar. Eu acho que esse recado serve para quem estiver ouvindo, que tem acesso ao prefeito, porque tem muita gente querendo ajudar. Agora, desde que as pessoas, a administração, ela atende, ouve as pessoas, ouve as propostas que as pessoas estão propondo, porque isso ajuda, né? Trabalhar em defesa da vida não tem partido. A vida não tem partido. A vida, ela tem... nós precisamos proteger as pessoas, indiferente de qual partido seja. Certo. Né? Então, Djalma, a gente já tem que caminhar para o nosso final. Você vê que esse bate-papo ele é rápido, né? Quando a gente vê, já está quase já estamos. Falta 5 minutos aí para completar 1 hora já. E a gente procura fazer esse bate-papo em 1 hora, porque senão cansa muito, né? Não a gente, porque é uma delícia a gente ficar conversando, mas quem está nos assistindo acaba cansando. Então, eu queria fechar só para a gente responder essa pergunta aqui do Rafael Reis, né? Ele pergunta quais seriam, né, as nossas estratégias para administrar, se nós viéssemos assumir a administração pública, né, para, no âmbito municipal, fazer a geração de empregos, né, e renda na nossa cidade. Então, você quer falar? Posso começar a falar? Pode começar. Não, mas assim, deixa eu só falar uma questão. A questão da geração de emprego, ela demanda uma política. Se a gente não tiver uma política nacional que consegue trazer estrutura para a gente criar postos de trabalho, as prefeituras vão ter muito problema se a gente não tiver um governo federal que também pensa nas pessoas e nas cidades, né? Cubatão hoje, e você tem falado, e é verdade, nós temos um polo industrial que está acabando. Essa linha de posto de trabalho da indústria, que todo mundo ficou, a cidade rica com o povo pobre, é verdade, né? Passamos muito tempo as indústrias pegando dinheiro, levando embora, e não ficava... Isso vai acabar. Então, o que a gente tem que fazer agora é tentar montar algumas alternativas locais, cooperativas, que gerem emprego para as pessoas, cooperativa de costura. Agora, por exemplo, nós percebemos que as pessoas fazendo máscara, apareceu um monte de pessoas fazendo costuras, um monte de rendas. Então, não podia estar tendo uma frente de trabalho para fabricar né, equipamentos de proteção individual? Por exemplo, nós passamos aí um tempo, a gente não fazendo uma fábrica, por exemplo, para fazer uniforme para as indústrias, né? Então, assim, eu não me lembro de ter, eu posso estar até enganado aqui, mas não lembro de ter, né? Para as escolas, né? Pensar, por exemplo, aqui na região, cinturões verdes que possa fazer a área rural trabalhando em conjunto metropolitano para geração de emprego. Ontem eu acompanhava um debate de vocês, das mulheres petistas, as pré-candidatas, e que falava da zona rural que a gente tem daqui até a região de Peruíbe. Então, assim, nós precisamos, por exemplo, gerar emprego trabalhando com outro caminho. As indústrias estão acabando, né? A gente criar indústria não poluente. Então, assim, aqui tem umas questões, Paula, que o pessoal usa muito moto, bicicletas. Por exemplo, você pode ter montadoras, por exemplo, de bicicletas. As pessoas gostam de andar de bicicleta aqui Então, assim, a região precisa de pensar alguma coisa, alguma alternativa que crie geração de emprego. É verdade. Então, olha, eu logo que teve início essa pandemia, portanto, há mais de 45 dias, eu propus ao prefeito 5 ações emergenciais que nunca foram implementadas. A primeira delas é isenção fiscal. Então, tem que trabalhar com incentivo fiscal para quem gera emprego, né? Para fomentar a economia local, gerar emprego. Isso o prefeito não fez, tem que elaborar um projeto de lei, tem que encaminhar para a Câmara, mudar a legislação para permitir isso.
a merenda escolar, né, poderia estar sendo distribuída. Mais que isso, por exemplo, para gerar emprego, ele poderia estar comprando dos restaurantes da cidade, né, marmitas, marmitex para distribuir para a população de rua, né, para os trabalhadores em frentes de trabalho, coisa que estaria mantendo, né, a economia um pouco mais aquecida da nossa cidade. Ao contrário, ele fechou e não deu nenhuma alternativa para esse comércio local, né? Agora, ele pressionado pelo comércio, reabre, mas não reabre de forma inoportuna, quando ainda nós estamos numa curva ascendente de casos, quando o nosso indicador de isolamento social na cidade é um dos piores do estado. Então, não adianta, assim, porque ele, como ele é candidato à reeleição, ele fica pressionado para, né, agir de forma demagógica, né? E atender a população. E não nós precisamos agora de um líder político que haja com responsabilidade. E responsabilidade é ajudar o comércio local, mas ajudar com incentivo fiscal e não com flexibilização das regras de isolamento social. É ajudar com programas de transferência de renda. Né? A gente tem uma experiência maravilhosa em Maricá, que é um governo, uma prefeitura administrada pelo PT há 12 anos, que tem um programa de moeda social, faz transferência de renda para famílias carentes, até 3 salários mínimos, faz transferência de renda para todos os alunos da rede municipal de ensino, e ainda tem um banco de microcrédito para o pequeno empreendedor. Por que Cubatão não faz isso? Então, pode fazer... Tem um royalties, né? Pega o royalties do petróleo, enquanto ainda tem, né? Porque a gente não sabe o futuro desse recurso, já que nós estamos também, vamos viver uma crise do petróleo, nós estamos vendo aí o barril do petróleo a preços negativos, então a gente tem que procurar outras fontes de renda, como você bem falou, a cidade tem que se reinventar, e para se reinventar ela tem que apostar em tecnologias modernas. Eu acho que a gente tem condições, a gente tem geograficamente, Cubatão ela é muito favorecida, ela está entre São Paulo e todo o litoral, né, da Baixada Santista. Então, ela pode ser criar, em vez de um polo industrial, um polo tecnológico e fazer a atração de empresas da área de tecnologia que geram muito mais empregos hoje do que a indústria química, né, e petroquímica, por conta da robotização, né, e tudo mais. Então, assim, não existe uma alternativa, viu, respondendo o Rafael, é um conjunto de alternativas que tem que ser pensadas e implementadas sempre de forma participativa. Eu acho que ninguém tem a verdade, ninguém tem uma resposta. Eu acho que o governo ele tinha que ter a humildade de chamar os setores, os diversos segmentos da sociedade, a indústria, o comércio, a sociedade civil organizada, para discutir alternativas de desenvolvimento econômico para a cidade. E tem que ter um pacto. E ele tem que ser o primeiro a dar o exemplo. Olha, que o prefeito de Santos já renunciou a 30% do salário dele e dos seus secretários. Por que o prefeito de Cubatão não faz o mesmo? É o exemplo. Me permite aí, Paula, me permite, a Assembleia Legislativa aprovou agora também. Hoje. Aí hoje Então, olha, os recursos, né, que nós temos em Cubatão ainda são frutos, né, de um trabalho que foi desenvolvido pela prefeita Márcia Rosa, pelas administrações do PT, que criaram as UPAs, as UBSs, que hoje está servindo aí para atender a população, porque o nosso hospital foi fechado pelo prefeito Ademar e se foi reaberto de forma privada. A gente tem que se ver, a gente tem um hospital lindo, mas que não serve à população, serve aos planos de saúde. A gente tem que ter isso claro, a maior parte dos leitos ali são para iniciativa privada, são para os planos de saúde, e não mais para a população de Cubatão. Por isso que os nossos doentes estão tendo que ser tratados em Santos. A gente tem que denunciar isso, né? Bom, terminou o nosso tempo. Você quer fazer uma consideração final aí? Olha, Paulo, eu quero sim... Vamos terminar com uma mensagem de esperança, né? Porque a gente está muito... verdade. Eu quero... crítico aqui na nossa conversa. Eu quero agradecer todas as pessoas que entraram, que fizeram suas perguntas. Quero agradecer você, a nossa futura prefeita de Cubatão, né? Eu quero dizer para as pessoas que nós
vamos dar a volta por cima, né? Os trabalhadores, eu quero dizer uma coisa que o Lula dizia hoje. Nós passamos por vários momentos, por várias crises e superamos. E temos certeza que nós vamos superar mais essa. Os trabalhadores é o que dá lucro para esse país e dá lucro para o mundo. Não é o capitalismo que vai fazer. Se o capitalismo não é os grandes que vão. Porque se uma empresa não tiver. Vou citar um exemplo aqui. Se a Terracon não tiver 200 empregados, igual ela tem, ou 300 ou 400, a cidade não é limpa. Tá certo? Então, assim, se o comércio lá não tiver os comerciários, o comércio não ganha dinheiro. Então, nós é que damos lucros. Então, eu quero dizer aos trabalhadores que nós vamos sair dessa. Nós vamos dar a volta por cima, mas precisamos continuar unidos na construção de uma condições melhores de vida, de uma vida melhor, para que a gente possa superar e voltar, depois dessa crise, a comemorar as nossas ações e a comemorar com condições melhores. E assim, eu agradeço aí todos vocês pela... E primeiro, parabéns a todos os trabalhadores pelo dia de hoje, né? Estão enfrentando aí... Ó, gente, eu não vou poder agradecer cada um individualmente, mas eu fui mostrando aí os comentários, né, que foram feitos, né, do Sidney, do Franz, do Carlos Figueiredo, né, e agradecer também você, Djalma, eu adorei a nossa live, acho que foi uma escolha muito acertada da gente ter feito isso nesse dia de hoje, que é o dia dos trabalhadores, né, em que se comemora a luta dos trabalhadores. Eu sempre lembrar, isso não é um feriado, né? Isso é um dia de celebração da luta, é um dia de luta, é um dia para a gente ir para as ruas, para a gente exigir nossos direitos, para a gente se manifestar. Hoje a gente não pode estar nas ruas, então estamos fazendo isso pelas redes sociais, gravando vídeo, fazendo live, né? Publicando posts e textos e artigos, e vamos lá, que a vida continua, nós vamos viver tempos difíceis, é verdade, mas nós vamos estar unidos para segurar um a mão do outro e não deixar ninguém para trás. É isso, aqui gente. Ninguém larga a mão de ninguém, né? Isso, ninguém solta a mão ninguém solta a mão de ninguém. Um beijo a todos. Valeu, obrigada. Feliz dia do trabalhador para todos nós, trabalhadores. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.